uma vez bem-vindos aqui ao canal Entre Linhas, o canal que busca explorar as entrelinhas que estão na lição da Escola Sabatina. Nós estamos chegando aqui já à 11ª lição desse trimestre e nós estamos muito felizes, né? Nosso vídeo aí, o pessoal está aceitando bem. O último vídeo postado teve mais de 1 hora, né? Nós não conseguimos reduzir. Mais de 1000 visualizações na quarta-feira, hoje. Então a gente ficou assim bastante feliz, porque, ou seja, o que nós estamos produzindo, o que está edificando a gente aqui nas reflexões aqui fora das câmeras, por trás das câmeras, tem servido para pelo menos 1.100 e poucas pessoas. Estamos gravando na quarta-feira, dia 30 de agosto. Não falo o horário. Então, às 11h40. Então assim, nós estamos muito satisfeitos mesmo, né? Como sempre, o canal Entre Linhas é um canal que procura assim, trazer alguns assuntos que nós julgamos importantes, que às vezes a linha da lição não traz, ok? E antes de nós darmos início aqui à nossa lição, gostaríamos de agradecer, porque assim, nós temos recebido bastante comentários sobre os assuntos que nós aqui colocamos nos vídeos, como também algumas polêmicas, como o formato do canal, né? O pessoal tem oração, não oração. Então assim, ó, pessoal, valeu mesmo, né? Vocês aí estão ajudando a gente a ter noção de como vocês estão recebendo aí esse material que nós estamos produzindo. E valeu pelo apoio, que a gente não tinha visto os comentários do vídeo anterior, né? Que o povo proibiu a gente de mudar o formato. Proíbo-gues. Legal, pessoal. Legal mesmo. A gente, você vê, né? A gente nem conhece presencialmente, mas começa a ter quase que uma intimidade, uma relação de amizade aqui, né? O pessoal sempre tem comentado aqui. A gente gostaria de trazer aqui, que é um privilégio para nós, trazemos aqui o nome de alguns que têm sempre comentado com a gente: o Plínio, Malafaia, o Guilherme, a Analice, André Moura, a Neuza, Marcos Silva, Luadson, o João Cavaco sempre comentando com a gente. Inclusive, nós queremos aproveitar para falar assim, que algumas questões, algumas discussões, nós vamos deixar mais para o canal de discussão aqui, né? Tem uma aba no YouTube que chama discussão, porque senão fica assim, vocês colocam alguma discussão, a gente coloca uma resposta ao vivo e acabou o diálogo, né? Então assim, para que não destoie o assunto talvez da lição do vídeo, então vai estar na discussão para que todos possam opinar. Ou eu simplesmente dou a resposta. Abrindo para discussão, todo mundo pode trazer a sua posição. Aí não fica só esse canal aqui que vocês não podem... É evidente que a gente continua participando. Sim. E eu continuo respondendo. Por exemplo, me veio uma pergunta específica agora não me lembro o nome do rapaz, sobre Hebreus 11:11 e Gênesis. Isso. E Gênesis com relação a Sara. Eu dei uma resposta final que só apareceu no meu aqui. Parece que... Mas a gente vai tentar publicar lá. Vai tentar publicar. No vídeo 10, ok? Que é interessante porque que Sara chorou, né? O riso. Desculpa. Não vamos transformar o riso em slide. A explicação do riso de Sara, que tem uma diferençazinha lá de 2 risos diferentes que tem no hebraico e no português não tem. É interessante. Continuando aqui a lista dos nomes, né? O Armstrong, a Edilza Gomes, o Wagner Barros, sempre comenta com a gente, a Esmeralda, né, a Dona Esmeralda, o André Veiga, Vinícius de Maringá, que apesar de não comentar no YouTube, mas comenta... Oi, cunhado! É o cunhado do... O André Veiga é meu amigo daqui da cidade, que se mudou daqui e perambula pelo Brasil afora. E tem nos acompanhado aí à distância. Ruth Alencar também sempre comenta com a gente, Ana Sphinx, né, Lucas Souza, Jean Denis, Maria Valéria, o André Veiga, Raquel, Jorvan, Sebastião, Luiz Henrique, Edu Oliveira, Alzira e Caroline. Fica um abraço a vocês, porque a gente sente um privilegiado, né? Vocês dedicaram um pouco do seu tempo, que a gente sabe que o tempo da pessoa hoje é muito escasso, para você vir comentar no nosso canal. Então, muito obrigado pelos comentários. E fica já o apelo, né? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, né? Se você gostar do vídeo, dá um joinha, que isso ajuda a promover, né, o vídeo lá no algoritmo do YouTube. E aproveite e compartilhe, né, o nosso vídeo aí nas suas redes sociais, para que outras pessoas venham a refletir sobre os assuntos que nós vamos discutir agora. Vamos entrar então na 11ª lição, Liberdade em Cristo. E nessa lição, né, nós separamos em 2 grandes blocos. Ele vem trazendo o capítulo 5 de Gálatas, do verso 1 até o verso 15. Né? Então nós vamos tratar de 2 grandes blocos. O primeiro bloco é a escravidão da lei, ou a liberdade da lei, que trata no verso 1 até o verso 12. E depois o outro bloco é sobre a escravidão do pecado, ou a liberdade do pecado, que é o verso 13 e 15, e aí que são as últimas lições de quarta e de quinta. Ok? Vamos começando então aqui, né, nesse grande bloco de domingo, segunda e terça, que é o bloco aí da escravidão da lei. Né? Primeiro, uma introduçãozinha para o pessoal entender então, vai lá, Ricardo. O formato. Né? Sim, eu trouxe os slides, né? O texto base da lição verso a verso. É Gálatas, do 1 até o 15. 5, 1 a 15.
Isso. E eu peguei o quê? Eu peguei o original grego, né, que chega a nós. Isso. Que chega a nós, coloquei palavra por palavra do grego, aí abri o parênteses e coloquei palavra por palavra em português. Vocês vão ver como é diferente de qualquer tradução que se tem. E uma pequena explicaçãozinha do porquê isso. Vamos pensar aqui. Primeiro, existiu o autógrafo. O autógrafo é o original, tá? O original que foi escrito lá por... Vamos falar do Novo Testamento, que foi escrito por Paulo, a carta de Paulo. Isso daí não tem, isso se perdeu. Mas vamos lá no século V. Nós temos os códex nunciais. Os 4 principais códex nunciais. Tem o Códex Sinaítico, que provavelmente foi encomendado por Constantino a Eusébio de Cesareia. Os estudiosos hoje entendem que provavelmente tinha 4 copistas, que eles chamam de A, B e C. Outros entendem que eram 3, né? E mais ou menos 5 revisores, né? Esse Códex Sinaítico ele foi encontrado um certo tempo depois. Depois veio o Códex Vaticano. Mesmo ele sendo mais ou menos da mesma data, ele foi utilizado por muito mais tempo, porque ele foi descoberto mais para trás na linha do tempo. Aí tem um outro códex nuncial, né, que é utilizado. Esse códex é no século VI, que é o Códex Alexandrino, e um outro que é o Ephraemi Rescriptus, né? Esse também do século VI. Então veja bem, o que se tinha nessa época, vamos dizer assim, do século VI? Tinha muita gente com poder aquisitivo, como por exemplo Constantino, que tinham acesso a um códex. E o que tem no códex? Nesses 4 códex nunciais. Por que eles são nunciais? Porque eles têm quase todos os livros que a gente tem aqui coincidem com os livros que estavam lá. Até alguns apócrifos. Quem tinha mais poder aquisitivo podia encomendar de alguém, de um escriba, uma Bíblia. A Bíblia da época. Uma Bíblia, mas não eram todos que tinham acesso a isso lá no século V e no século VI. Por que a gente fala aqui do texto Receptus? O texto Receptus está falando aqui do século XV, século XVI, é muito tempo depois, e coincide com algo que é muito importante, que é com a Reforma. Então Erasmo de Cesareia, ele tinha lá, Erasmo de Roterdã, desculpa, eu confundi com Eusébio. Erasmo de Roterdã. O Erasmo, ele é holandês, ele tinha lá cópias, né, cópia desses manuscritos. E com base nessas cópias, ele fez um texto majoritário. Ele pegou as cópias, comparou, viu aquilo que mais coincidia, né? Ele analisou aquelas variantes que poderiam ter, e excluiu aquelas variantes que não eram maioria e criou um texto Receptus que foi a base para o protestantismo. Eu prefiro o texto Receptus justamente porque está associado a um movimento que entendemos nós que é escatológico. Isso. Apocalipse não fala do protestantismo, entendemos nós que Apocalipse não fala, não é uma das igrejas, uma das 7 igrejas do Apocalipse. Então por isso que eu gosto mais do texto Receptus. Outros criaram também em cima de texto majoritário, também, né, mas isso não Erasmo, obviamente, mas muito tempo depois, até que vem o texto crítico. O texto crítico, eles muitos chamam de um texto minoritário. Por quê? Eles vão analisar evidências externas e internas. E vão, na conclusão deles, aquilo que eles acham que está no original e aquilo que acham que ele não está. Não gosto do texto crítico porque a gente fica muito à mercê do subjetivismo. Na interpretação de quem montou ele. Muita gente tem aquela passagem clara, aquela passagem assim, são 3 que testemunham no céu. Pai, Filho e Espírito Santo, 3 que testemunham na terra. É a água, o sangue e o Espírito. Muitos textos críticos suprimem essa primeira parte por acharem que isso foi acrescentado para fortalecer a doutrina da Trindade, como se a Trindade precisasse desse texto. Ela não precisa desse texto. Então fica um subjetivismo muito extremo. O que é relevante para a lição de hoje? Algo que no texto crítico, nós aqui conversamos aqui, o Alexandre também concorda, que o texto Gálatas 5:1, que na lição da maioria das pessoas está onde? Gálatas 5:1. Muitos intérpretes, muitos daqueles que trabalham com o texto crítico entendem que esse texto aqui, o Messias nos soltou para a liberdade. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem atar novamente a um jugo de escravidão. Esse texto, na verdade, ele não deveria ser Gálatas 5:1, ele deveria ser Gálatas 4:32. Porque é um texto
que conclui essa ideia. Que dentro de uma análise de evidências internas e externas estaria concluindo aquele raciocínio do apóstolo Paulo quando ele trabalha com a alegoria do filho da escrava e o filho da livre. Quando ele trabalha com aquilo que a gente estudou na lição passada. Isso seria a conclusão do raciocínio da lição que falava de duas alianças, do vídeo anterior. Algo não gosto do texto escrito, mas algo que estudiosos do texto crítico trabalham, que eu pessoalmente concordo, o Alexandre pessoalmente também concorda, e o Lúcio vai se manifestar agora. Não concordo. Porque enquanto a gente estava discutindo, ele estava organizando a câmera. Organizando todos os instrumentos para a gente fazer o trabalho. Então vamos seguir agora. Legal. E os slides é para a gente sentir o problema. Muitas das palavras que estão aqui, elas chegaram a nós assim. Não necessariamente que no original estava assim, mas elas chegaram a nós assim. E nós estávamos até discutindo, né, como é difícil a tarefa de um tradutor. Né? Porque você tem lá as palavras escritas em grego, como nós falamos no vídeo anterior, elas foram escritas em grego, mas foram ditas, pensadas por judeus, ou seja, em hebraico. Em hebraico. E aí o tradutor tem que chegar séculos depois, muitas vezes, e pegar aquelas palavras e falar, o que o cara quis dizer aqui? O cara quis dizer aqui. Né? Então, dentro da cultura hebraica e não grega. Exatamente. Então, assim, tem um trabalho bastante, vocês vão ver aqui nos slides, né, como há bastante evidências aqui sobre a questão da interpretação do tradutor. Vamos lá, então. Bom, mas no verso 1, então, que está no capítulo 5, né, diz assim, para a liberdade, na minha versão, foi que Cristo nos libertou para a liberdade. E depois fala assim, permaneceis, pois, firmes, e não vos submetais, de novo, a jugo de escravidão. Como nós podemos entender aqui, primeiro, o significado de liberdade, né, e de jugo? Então vamos lá. Nós vamos uma vírgula antes, pois um parênteses, na verdade. A gente tinha feito a citação do texto sobre os 3 testemunhos. Eu acho que é bom a gente deixar o texto citado bonitinho na referência. Isso, vamos lá. 1 João, capítulo 5, versículos de 6 em diante, né? Na verdade, ali no verso 7 diz, pois há 3 que dão testemunho, no céu o Pai, a Palavra e o Espírito, e esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 são unânimes num só propósito. É o livro de 1 João, capítulo 5, versículo 7. Essa tradução do Alexandre tem uma variantezinha, ele traz o Pai, a Palavra. Né? Essa palavra aqui é o verbo. É o verbo que é Cristo. Exato. E na minha versão, né, no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito são os 3 um, e os 3 são os que testificam na terra, está entre colchetes. Né, como dizendo que algumas cópias podem não ter. A sua é o que? NVI? Acho que é a ARC. Acho que é a mesma que a minha. É revista atualizada. Atualizada. A Almeida, ela começou com o texto Receptus e sofre influência em todas as outras do texto crítico. É um texto crítico com uma preocupação formal um pouco mais apurada, né? Não dá de comparar com outras versões. Com uma proximidade maior com o que seria o Receptus. Mas é crítico, é texto crítico. Existe a Almeida melhor, que é. A Corrigida e Fiel, ela se aproxima muito mais do Receptus. Ok, vamos lá no slide, por questão de espaço na tela, para que vocês possam focar melhor, né? Eu saio de cena e, se precisar, eu intervenho com a voz fantasma por detrás das voz fantasmagórica. Ghost. Liberdade em Cristo. O primeiro slide. Olha, eu coloquei aqui o seguinte, eu coloquei aqui palavra por palavra. Eu coloquei aqui a palavra em grego e abri o parênteses e o significado dessa palavra em grego a seguir. Tá literalmente palavra por palavra. Só recordando, equivalência formal é uma técnica de tradução palavra por palavra. Mas, mesmo uma tradução bíblica que utilize equivalência formal, não tem como ela traduzir 100% palavra por palavra. Porque o texto não tem fluência, né? Não tem como encontrar essa fluência. Mas ela é preponderantemente palavra por palavra. Significa o quê? Ele não vai procurar nenhuma análise cultural, nenhuma análise idiomática das expressões. Ele vai se ater a um texto preponderantemente palavra por palavra. E equivalência dinâmica não. Vai buscar cultura, vai buscar idiomatismo, vai buscar teologia muitas vezes e constrói um texto que, se você for colocar lá da palavra, não tem quase nada a ver. Não tem absolutamente nada a ver. Mas às vezes é necessário. E fica dicas, né? Se você quiser ver melhor os slides, você pode pausar, né, para conseguir ler os detalhes, porque nós vamos ler somente a parte em português. Ia ficar muito confuso se eu ficasse lendo, né? Uma palavra ou outra em grego eu vou parar para dar uma explicaçãozinha maior. Vamos lá. Em
E aqui, eleuteria, liberdade. Essa palavra eu vou parar um pouquinho aqui para falar dela por quê. Essa palavra aqui, ela geralmente está associada à liberdade do corpo. Liberdade física, de movimento. Entretanto, nós vamos trabalhar isso, que muitas vezes pode ser feita associação meio desatenta, dizer, não, é liberdade do corpo. Então, Paulo estava falando de liberdade do pecado. Não é bem assim. Existe toda uma estruturação que é contextual, e o contexto nós encontramos no vídeo anterior, quando falava da aliança que tem duas facetas. Uma condicional da lei e uma outra incondicional da promessa. Uma incondicional que é com base na fé no Messias, e outra condicional que é a lei que foi cumprida pelo Messias. A condição que cumpriu foi ele. Vimos isso no vídeo anterior. Mas essa liberdade nós vamos entender o porquê que ela não é liberdade do pecado, ela tem um contexto. Então vamos lá. Em liberdade estabeleceu Cristo. Foi liberado, né, ficar firme, portanto, e não novamente em jugo de escravidão se entrelace. O Alexandre vai voltar aqui para vocês verem como ficou truncado o texto, como ficou difícil de entender. Ele vai ler para a gente agora na tradução dele. Vamos lá, Alexandre lê Gálatas 5:1 para a gente. Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais, de novo, a jugo de escravidão. A minha tradução, que é texto crítico, forte, e equivalência dinâmica, forte. O Messias nos soltou para a liberdade. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem atar novamente a um jugo de escravidão. Duas palavras aqui. Já falei de liberdade e agora a segunda palavra. Essa palavra aqui, zigo, em jugo de escravidão. O que é esse jugo aqui? Esse jugo, a gente tem que fazer um reporte a Jeremias. Em Jeremias ele falava de dois jugos. Um jugo que seria quebrado e um jugo que não seria quebrado. Um jugo que seria eterno. Qual é esse jugo que seria quebrado? Era aquele jugo babilônico, aquele jugo do império, que o cativeiro teria um tempo, né, duraria 70 anos, se não me engano, né, e esse jugo seria quebrado. Mas existia um outro jugo, o jugo da lei. Entretanto, a alegoria aqui é mais ou menos assim. O Messias é aquela alegoria do arado. O que é o jugo? Jugo é aquilo que fica no ombro e fica em cima do pescoço do animal, para que ele faça o seu trabalho de arar a terra de forma mais bem feita. E como que se ensinava os animais que não tinham essa capacidade ainda bem definida, essas características bem definidas de usar esse jugo? Coloca-se um animal que já tem essas capacidades bem definidas e ele fica junto com o outro que não tem. E os dois carregam o jugo, um em cada costa. E o animal de cá imita o de lá, que já sabe fazer o trabalho. Esse animal aqui seria o Messias e esse outro aqui seríamos nós. Veja que a alegoria aqui já é um tanto esclarecedora para muitos, mas nós vamos trabalhar essa alegoria aqui menor. Esse jugo aqui que o apóstolo Paulo se refere, esse jugo da escravidão, não é o Messias daí. Não é necessariamente o Messias. Esse jugo da escravidão, olha só, veja bem, ele fala aqui, não, novamente, se entrelacem a esse jugo da escravidão. Se refere o quê? Se refere àquela primeira alegoria, aquele jugo que se quebra, não o jugo inquebrável. Esse jugo inquebrável que é eu imitando o Messias. Aí é quando Cristo fala, né? Tomar sobre si o jugo. Esse é inquebrável. Nós podemos fazer uma associação com a dúplice aliança. Agora o Alexandre vai... Acho que a gente ainda vai analisar o 2, né? O slide 2. Vamos analisar o slide 2. Vamos lá. Veja, eu, Paulus, né, digo para vocês que se você deve se circuncidar, Cristo, você nada vai lucrar. Ou em Cristo você nada vai lucrar. Ficou truncado, mas já deu para entender mais ou menos alguma coisa. Agora leia o Alexandre. Essa correção aqui não é Colossenses, tá? Essa passagem aqui é Gálatas. Mas é Gálatas. É Gálatas, é verdade. Leia Gálatas. Leia esse Gálatas aqui. Faça como a justificação. Deus olha o pecador e vê o justo. Olha o Gálatas e veja Gálatas. Verso 2 de Gálatas, capítulo 5, verso 2. Então, eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar
Cristo de nada vos aproveitará. Isso, na minha. Ouçam bem minhas palavras. Eu, Shaul, lhes digo que se vocês realizarem a Brit Milá, né, a circuncisão, o Messias não lhes servirá de nada. Nada. Agora o Lúcio volta, que ele vai trazer uma entrelinhas para a gente espernear um pouquinho dela. Bom, então agora a gente avança, né, para o tema de segunda-feira. A gente tentou enquadrar, né, quebrar os temas aqui ainda para respeitar um pouco a ordem da lição. A natureza da liberdade cristã. E na linha da lição, nós vemos que na segunda-feira o autor traz na sua linha e explora um pouco dessa natureza como sendo a natureza da liberdade da lei e também da liberdade do pecado. E eu falo com o Alexandre. Alexandre, é possível, com esses termos, nesse contexto do verso 1, verso 2, e depois nós vamos agora daqui a pouco avaliar o verso 3, ter essa interpretação que realmente está falando da liberdade da lei e do pecado? Horizonte de interpretação existe, né? O texto crítico está aí para mostrar. Mas eu não vejo essa leitura na passagem de Gálatas 5, de 1 a 12. Para mim, Gálatas 5, de 1 a 12, Paulo fala de uma questão central, lei. Ele não está falando aqui de libertação em relação ao pecado. Ele está falando de libertação em relação à lei. Na lição de segunda-feira, o autor tenta trazer um pouco disso. Até na questão 2, lá com vários outros textos de Romanos e de Hebreus, a ideia da resposta B, que diz da escravidão, então, que nós somos libertos em Cristo, da escravidão do pecado e da condenação da lei do legalismo. A ideia da escravidão do pecado, ela não existe na passagem de Gálatas 5, de 1 a 12. Ela vai aparecer na passagem de Gálatas 5, de 13 a 15. Mas aí isso é conteúdo para a nossa segunda parte do estudo da lição. Sobre o que ele fala então aqui em Gálatas 5, de 1 a 12? Bem resumidamente. Só a gente olhar ali os 3 primeiros. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. A resposta dessa escravidão aqui, ela é encontrada, o Ricardo tentou bem para isso antes, no capítulo anterior, capítulo 4, versículo 31, que diz assim: e assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Lembra a gente quando, no vídeo passado, nós falamos da dúplice aliança, ou de uma aliança plena, uma aliança da liberdade, do filho da livre, Sara, e uma aliança de escravidão, da tentativa humana de resolver o problema, das obras humanas, o filho de Agar, o filho da escrava? A passagem de 5.1, ela vem nesse sentido, é assim, irmãos, somos filhos da livre. Não somos filhos da escrava, e sim da livre. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então, está na sequência aí, ao texto anterior. Se não bastasse, seguimos para o verso 2. Eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico, todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a se guardar toda a lei. Então a questão aqui é a lei. Em Cristo nós estamos livres da condenação da lei. E é disso que Paulo vem falando em Gálatas o tempo inteiro, e é disso que Paulo está falando em Gálatas capítulo 5, de 1 a 12. A lei, se eu estou salvo em Cristo, recebi a graça dele, a lei não vai me condenar. Bom, agora então nós vamos só fazer uma análise agora mais gramatical, né? Depois dessa análise teológica, do versículo 3. Ok? Vamos para o slide aqui do verso 3. Ainda do 1 também, né? Que ficou faltando a questão da liberdade. Isso. Ficou faltando a questão da liberdade. Então vamos lá. Depois dessa explicação do Alexandre, vocês recordam que eu falei que aqui, essa expressão para liberdade é liberdade do corpo. Se nós estamos falando que essa liberdade que fala aqui, não é propriamente uma liberdade da carne, existe uma alegoria que trabalha a carne, o corpo, né, como sendo aquela velha natureza, então por que se usou essa expressão aqui, que é uma expressão relacionada ao corpo? A resposta está no verso seguinte. Vamos lá, no verso seguinte aqui. Ele fala da circuncisão. Você não deve se circuncidar. O prepúcio faz parte do quê? Faz parte do corpo. Então, por isso que ele usou essa expressão. Liberdade não é uma expressão no sentido de liberdade do corpo. Você não precisa mais tirar um pedaço do seu corpo para ser salvo. Essa que é a questão. Você não precisa fazer nada no seu corpo para você se salvar. Aquilo era só um símbolo. Na verdade, nunca precisou, né? Nunca precisou. E um detalhe interessante que a gente vê é o seguinte: a circuncisão na Bíblia aparece
muito depois da promessa. A promessa foi dada quase plenamente para Abraão antes. Quando ele e Sara tentam dar uma mãozinha para Deus, aí Deus coloca uma marca, mais ou menos assim: olha, meu filho, para você entender que a minha promessa não depende do seu esforço ou da sua condição humana, eu vou deixar uma marquinha no seu corpo para você entender isso. Mas a promessa já tinha sido dada. E por toda a sua geração. Sim. Para lembrar disso. Para eles lembrarem também. Assim como o arco-íris foi dado para lembrar Noé, assim tem a circuncisão só para lembrança. Isso aí. Então, Gálatas 3 agora. 3, vamos lá. Eu testemunho, além disso ou também, novamente a cada homem circuncidado, que um devedor ele é. Toda a lei deve manter, guardar ou cumprir. Agora o Alexandre dá uma lida na tradução dele ali. De novo, testifico a todo homem que se deixe circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Aviso-os outra vez. Todo homem que permite realizar o rito milá, a circuncisão, é obrigado a cumprir toda a Torá, toda a lei. Essa seria, vamos dizer assim, uma consequência muito séria. E aquelas pessoas que defendiam naquela época e defendem hoje, muitas vezes, sem perceber, dentro da igreja, a justificação pelas obras. Nós vamos trabalhar isso melhor no próximo dia. Lúcio, volta. Então ficou claro agora a questão da natureza dessa liberdade, né? Pelo menos de Gálatas 5:1 até o verso 12. Né? Agora nós vamos então avançar um pouco para terça-feira, e talvez é um assunto agora bastante chave. Nós temos aí vários versos para encerrar esse primeiro bloco da lição, que vai trazer sobre as perigosas consequências do legalismo. E eu já pergunto para o Ricardo. Ricardo, nesses próximos versos, né, Paulo vem trazendo sobre como você pode decair da graça. O que significa então decair da graça? Ou o que significa você escolher o caminho da circuncisão? O que isso impacta na vida do crente? O Lúcio já antecipou a principal característica, a principal consequência de você adotar aquele evangelho que estava sendo pregado pelos judaizantes aos Gálatas. E muitas vezes, gente, olha só, nós estamos aqui em 2011, foram 6 meses estudando justificação pela fé, 6 meses. E não faz uma semana e meia eu vi um sermão inteiro de justificação pelas obras, na minha igreja aqui, triste. Eu ouvi recentemente, aí eu perdoo, vamos dizer assim, as pessoas dizendo assim: nossa, eu não estou entendendo nada dessa lição. Essa lição trata da justificação pelas obras. Existe uma dificuldade muito grande. Primeiro, de aceitar a justificação pelas obras, sempre tem um mais. Você vai lá e você explica o que é a justificação pelas obras. Justificação pela fé. Ao lado falho. Meu irmão. Corta essa parte. Vamos lá, eu falei de justificação pelas obras. As pessoas têm dificuldade de aceitar a justificação pelas obras. A gente... Até na fala vem lá falho. Vamos lá. Ok, mas... Pode ser. O senhor corta. As pessoas têm uma dificuldade de aceitar a justificação pela fé também. Sempre tem um mais. Você explica o que é a justificação pela fé e elas têm aquela natureza, mas eu não tenho que fazer nada. Isso é teimosia, vamos dizer assim. Mas muitas pessoas estão tendo dificuldade de entender. Acredito eu, que por culpa de muitos professores. A gente tem que ser sincero. E de uma tradição religiosa querendo ou não, pende muito pro legalismo. E de uma sociedade muito meritocrata. Lembra que a gente falou lá no começo da lição e teve um sentido isso. A gente precisa se reconciliar com o nosso passado e com a nossa trajetória adventista. Todas aquelas discussões, se você perdeu, assista nossos primeiros vídeos lá. Os 3, 4 primeiros vídeos desse trimestre. Eu estou fazendo um apanhado da questão da justificação pela fé em Gálatas, lá no Congresso de Minneapolis, em 1888. E a Igreja Adventista já pregou, líderes da igreja, o legalismo como caminho para a salvação. E isso causou muita encrenca. E essa marca legalista, ela permaneceu conosco, permanece na mentalidade adventista, meio que sedimentada ali, de forma muito forte ainda. Sempre que a gente fala, eu sou salvo pela fé, como o Ricardo falou, tem mais. Mas eu preciso agora cumprir a lei. Mas tem mais uma coisa que eu tenho que fazer. Mas tem. Eu vou pagar de alguma forma. Para ser salvo não, gente. Para ser salvo não tem nada. Agora você veja a consequência aqui da justificação pela obra. Você está negando Cristo.
cair da graça, você tem que cumprir toda a lei. Né? Então, é impossível. O que não é possível. Então é uma consequência grave. Justificação pelas obras é um evangelho alienígena. É um evangelho estranho, alienígena no sentido de estranho, não de extraterrestre. E enfureceu tanto Paulo, que é só a gente ver como é que ele escreveu lá no verso 12 depois, né? Tomar até se mutilassem o que vos incitam à rebeldia, ou seja, circuncidar. Se você acha que você vai se salvar pelas obras, vai lá e corte tudo de uma vez. Não corta só o prepúcio, corta tudo. O Ricardo na outra tradução diz mascular-se, né? Mascular-se. Retirar a sua masculinidade. Então corta tudo para ver se você vai ser salvo por isso. Não seria só cortar o prepúcio, é retirar a genital inteira. Isso, não é só retirar as gônadas, né? Seria retirar tudo, é mascular-se. Tirar tudo aquilo que é de masculino em você. Não corta o prepúcio. Mas o interessante, assim, né? Fora da tradição legalista adventista que nós temos, que foi combatida em 1888, né? Antes disso já tinha debate. Mas nós temos também uma tradição católica cristã, né, que vem de vendas de indulgência, de sacrifício, de penitência, de autoflagelação. Então, na verdade, isso está intrínseco na nossa cultura. É difícil, talvez, entender essa justificação pela fé, pelo fato de que nós somos, desde pequena, além da meritocracia, né, da sociedade meritocrata, da própria parte religiosa, sempre tem um salzinho da salvação, um salzinho da libertação, um sabonete que te... Então, assim... E é cômodo, né? É cômodo. Parece... Se a gente recuar até Caim, a gente vai chegar no mesmo ponto. E tem aquele velho ditado, né? Não existe almoço grátis, né? Então a pessoa fala, não tem almoço, não tem salvação gratuitamente. Então, assim, na verdade, nós somos bombardeados por muitos outros problemas. O pessoal não conhece meu pai. Meu pai adora dar um almoço grátis pro povo. E almoço bom, por sinal. Mas ele pagou, né? Essa é a questão. Então, assim, é grátis para quem está comendo. Assim como a salvação pela fé. É gratuita para nós, mas alguém pagou por isso. A gente chega na terça-feira, né? Chegamos, então, já, né? As perigosas consequências do legalismo. E a gente vai ter que trabalhar um volume de slide longo. Vamos tentar andar rapidinho para o nosso vídeo não estourar o tempo. Exatamente. Então, vamos agora trabalhar os slides, né, com o verso 4 até o verso 12. Então vamos lá, agora a gente começa com o 4. Vamos lá, vou ler aqui. Você está cortado de Cristo. Quem quer na lei ser justificado, pela graça você caiu. Lê lá, Alexandre. Verso 4. De Cristo vos ligastes. Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Vocês que tentam ser declarados justos por meio do legalismo, estão separados do Messias. Próximo, Lúcio. Então, a consequência que a gente falou. Gálatas 5. Nós, realmente, através do Espírito, pela fé, a esperança de justiça, aguardamos ansiosamente. 5. Verso 5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça, que provém da fé. Mediante pelo poder do Espírito, que atua em nós porque confiamos e somos fiéis, aguardamos a certeza e a esperança de obtermos justiça e ser cumprida. 6. Vamos lá. Dentro do fato de Cristo Jesus, nem circuncisão, qualquer poder, nem incircuncisão, mas apenas fé através do amor, trabalhando. Versículo 6. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. 6. Quando nós unidos ao Messias, nem circuncisão nem incircuncisão importam. O que realmente tem proveito é a fidelidade decorrência da confiança que se expressa pelo amor. Aqui o Lúcio vai voltar, dar uma contextualizada para a gente e nos apresentar uma entrelinha para a gente dar uma esperneada nela. Uma quebrada. É interessante porque agora a gente tem uma entrelinha, né? A gente deveria até ter um sonzinho de blim, aí tem uma entrelinhas aí, né? E na verdade é uma entrelinhas, né? Porque até agora foi falado, né, que Paulo vem criticando o ato de circuncidar-se, mas ele vem falar assim, o ato de você fazer algo, né, para anular o ministério de Cristo. Por quê? Porque se você olhar só pela circuncisão, vamos ler agora Atos 16, verso 1 até o verso 3, diz assim: Chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Verso 3. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Opa! Mas peraí, então Timóteo, né,
foi circuncidado. Será por que Paulo. Será que Paulo não está sendo hipócrita? Então, é porque Paulo em Gálatas falou que não, que E circuncisão... não só isso, né? É mais sério. Porque olha lá no verso 4. Se circuncidou, olha só. Do capítulo 5 de Gálatas. É de agora. Gálatas. De Cristo vos desligastes. Rapaz... Caiu da graça. Caiu da graça. Circuncidou, caiu da graça. Então agora o Paulo Será que Timóteo caiu da graça? estava condenando Timóteo, né? Então a gente, veja bem, primeiro, vamos contextualizar a primeira coisa. Aqui, ó, todas as regiões que são da Galáxia, viu? Listra, Derbe, Icônio, são tudo regiões da galáxia, onde o apóstolo Paulo fez a primeira viagem missionária. Em Listra ele foi apedrejado. Então, e outra coisa aqui, o apóstolo Paulo aqui em Atos, ele está partindo para a segunda viagem dele. Mas ele vai buscar Timóteo na Galácia, para onde a carta que nós estamos estudando nesse trimestre. Mas ali é claro do porquê que ele foi circuncidado. Os judaizantes vinham dizendo o quê? É preciso cortar o prepúcio para ser salvo. É preciso tornar-se judeu para ser salvo. A prática virou condição de salvação. Condição que foi cumprida pelo Messias na cruz. E aqui o apóstolo Paulo fala por que ele estava circuncidando Timóteo. Diz ali, repete. Por causa dos judeus. Para que não fosse uma porta fechada. Para que ele pudesse levar o evangelho para os judeus. Então a gente percebe aqui que não há uma contradição. Porque olha só no texto, a gente chegou no verso 6 aqui de Gálatas e diz: porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Alguns versos antes ele diz, de novo testifico, todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. Calma lá. Ele falou, circuncida tem que guardar toda a lei. Circuncisão e incircuncisão não significa nada. A passagem que está ali no meio, no verso 5, ela explica isso um pouco. Gálatas capítulo 5, verso 4, desculpa. De Cristo vos desligastes. Quem? Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Ou seja, Timóteo aqui não estava se circuncidando para alcançar a salvação. Então, este fato da circuncisão dele era um aspecto apenas cultural e apenas social. Devia ser respeitado, servia para pregar para os judeus. Um joguinho de palavras. Ele não estava se circuncidando para conquistar salvação. Estava se circuncidando para levar a salvação. O aspecto era totalmente diferente. Qual que era o problema dos Gálatas aqui? Os Gálatas eram incircuncisos, os Gálatas levavam a vida deles, e agora os judaizantes chegaram para os Gálatas e falaram: você quer ser salvo? É preciso que você seja circuncidado. Então, aqui a salvação, ela passava pela circuncisão. A salvação passava por algo que eu fazia, resgatando a escravidão de Agar, aquela aliança que está fundamentada em obras. Uma aliança falha, não a aliança abraâmica que está fundamentada na fé. Agora nós continuamos então com o trabalho do tradutor aqui, né? Apresentando as palavras em grego e a tradição. E vamos ler só uma Bíblia em função do tempo. Ok, vamos lá. Fica mais rapidinho. Você estava correndo bem. Quem você contou a verdade não para obedecer? Eu, Alexandre. 5:7. Vós correis bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer a verdade? Então veja bem, aqui a gente tem que fazer uma associação com o Velho Testamento. Eis que ponho diante de vós dois caminhos, um da vida, outro da morte. Então eles estavam correndo bem qual caminho? Estavam correndo bem o caminho da vida. E pararam de trilhar o caminho da vida e começaram a trilhar o caminho da morte. Então cuidado, justificação pelas obras é caminho da morte. Próximo. Está presente em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Capítulo 5, versículo 4. Da graça decaístes. Então vamos lá, Gálatas 5:9. 8. Esta persuasão é não daquele que chamou você. 5:8. Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Próximo. Vamos lá. Aqui. Um pouco de fermento inteiro, o nódo leveda. Aqui eu fiz uma referência a Levítico 2:11. Disse Deus: nenhuma oferta de manjares que fizeste ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimarás por oferta ao Senhor. É uma referência a esta passagem. Que o fermento,
que é aquele detalhezinho, o levedo, que é aquele detalhezinho que os judaizantes estavam trazendo para se salvar, ele leveda todo o Evangelho. Ia contaminar o Evangelho. Contamina toda a boa nova. Vamos lá, próximo. Um pouco de fermento leveda toda a massa. 5:10, estamos quase acabando. Eu estou confiante quando você no Senhor, mas nenhum outro terá na mente único, além preocupação, você suportará o julgamento, seja quem for, ele será. Versículo 10. Confio em vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Então a gente vê aqui o que também? Paulo tem confiança nos Gálatas, no Senhor, não nas obras dele. E aquela pessoa que seja por ignorância, seja por qualquer tipo de sentimento, que prega um evangelho diferente, veja bem, sofrerá julgamento. Então veja a responsabilidade. Vamos lá. 11. Eu, além disso, porém, também, irmão, se circuncidar, ainda eu proclamar, porque ainda sou perseguido, nesse caso fui abolido a ofensa do cruz, ou da cruz. Eu, porém, irmão, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Aqui, Staurus estaca. O escândalo da cruz é a ideia de que se eu prego a circuncisão, se o pessoal todo acredita que é pela circuncisão que eu sou salvo, o escândalo da cruz perde sentido. Vamos para o 12 e daí vamos voltar para encerrar a lição com os outros demais dias 5, 12. Eu desejo também, ou além disso, ser emascular, ou seja, cortar a gentalha, já falamos disso, esses que perturbam vocês. Tomar até se mutilassem o que vocês citam a rebeldia. Aquilo que nós já explicamos também. Se for assim, então não corta só o prepúcio, corta toda a genitália. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, bem incisivamente. Agora, Lúcio, volta, nós vamos seguir. Bom, então aqui nós já conseguimos verificar algumas perigosas consequências do legalismo, ou seja, você decair da graça. Você simplesmente anular toda a vergonha que Cristo passou. Se eu me salvo, não preciso de um salvador. Se tem algum ato... não tem mais graça. Se tem algum ato que eu possa fazer pela salvação, para que Cristo morrer por mim? Para que o sangue de Cristo. E quem prega o legalismo é melhor emascular-se. Ou seja, você acha que pela lei você vai ser salvo? Esse emascular-se não é se mutilar de verdade. Você vai cumprir toda a lei. Você vai ter que se abster de tudo. E você ainda assim não vai atingir. Sabe quando Jesus olha para os discípulos e fala: a sua justiça precisa exceder a muito a justiça dos escribas e fariseus? O problema é que algumas pessoas, à semelhança daquilo que o Uriah Smith fazia, olham e falam: eu aceito o desafio. A minha justiça vai exceder muito a justiça dos fariseus. Então eu vou ser mais justo no cumprimento da lei para a minha salvação. Quando isso é emascular-se, isso é se mutilar, isso é inviabilizar o acesso da graça à nossa vida. E você vai continuar com a palavra, porque a gente avança aqui agora para quarta-feira e vem assim, o título: Liberdade, não libertinagem. E aí nós vamos novamente tentar entender esse equilíbrio, porque uma vez que eu estou liberto então da lei, que é até Gálatas 5, 1 a 12, nós estamos libertos desse jugo da escravidão da lei, que ficou bem claro aqui. A pergunta é: as minhas obras, então, por acaso, todas elas agora já não têm mais nenhuma importância diante de Deus? Ou seja, agora estou diante de tudo que eu fizer, Deus, acharei graça diante de Deus nas minhas obras? E aí, como que funciona esse relacionamento? Tudo aquilo que eu faço vai ser aceitável, né? Sim. Versículo 13 do capítulo 5, Gálatas 5, verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então a gente percebe aqui, sucintamente, para não entrar na lição de quinta-feira, o seguinte: existe uma diferença finalística aqui. Qual é o propósito de guardar essa lei? A questão que Paulo diz é: você não é salvo pelo guarda dos mandamentos. Ok. Mas isso não significa que agora você vai viver uma vida dissoluta, uma vida entregue à carne, à pecaminosidade. Você deve viver uma vida de amor pelo seu próximo. Você cumpre de alguma forma a lei. Aqui existe uma diferença entre o guardar
e o cumprir. Mas a gente vai abordar isso quando a gente chegar na lição de quinta-feira. Antes da gente então avançar para a quinta, só vamos verificar então, né, a tradução do grego para o português do verso 13 de Gálatas 5. Que a gente já entra na quinta também, fazendo isso. Vamos lá. Você, para a conjunção, né, aqui o para é predicado, aí aquela liberdade novamente, chamou, irmãos, apenas não usar a liberdade para uma, né, oportunidade à carne. Antes, através do amor, sirvam-se, aqui não é servam-se, sirvam-se uns aos outros. Ou aquilo que eu li, porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Foi. Bom, então nós vemos que na verdade há uma diferença. A gente ainda vai concluir, agora sim, avançando para a quinta-feira, né, o cumprimento ou cumprindo toda a lei. E aí vem essa questão, qual a relação, né, que eu terei agora com a lei, mas no sentido prático, então, Alexandre, porque nós, principalmente nós adventistas, somos, né, taxados aí no mundo cristão que nós somos legalistas, porque nós não abolimos os 10 mandamentos. Entendeu? Vamos fazer o seguinte, a gente analisa o texto e o Alexandre já traz a conclusão. Já traz a conclusão em si. Então vamos ver agora, então, nós vamos precisar recapitular o verso 3, né, do capítulo, e depois nós vamos para o capítulo, verso 14 e para o verso 15. Aqui, a gente já viu esse 3 aqui, mas o chave dessa palavra é essa palavra aqui, ó. Poiesai, para manter ou para guardar. Vamos trabalhar um pouquinho a ótica judaica. Primeiro, guardar o mandamento tem duplo sentido. O mandamento nos guarda também. Então, você obedecer os mandamentos, existe esse lado de você guardar os mandamentos dessa obediência, existe o lado do mandamento te guardar, como sendo algo que te protege. E essa guarda aqui é utilizada no 3. É diferente da expressão usada mais para frente lá, que a gente vai ver lá no 14. Gálatas 14. Olha, veja bem aqui no 14. Cumprir. Aqui. Prepleratai, que é o sentido de cumprir. A palavra é cumprida nessa sua forma de amor. É diferente do sentido de guardar o mandamento, que é você, de fato, você obedecer a lei, mas você obedece a lei por quê? Porque o mandamento te protege, te guarda das consequências danosas do pecado, não no sentido naquele sentido o salário do pecado é a morte. Mas se você comete, por exemplo, Davi cometeu um pecado com Betseba, as consequências recaíram lá em Roboão, os reinos se dividiram. Essa consequência acontece. Se você guarda, você está protegido dessa consequência. Agora o Alexandre vai desenvolver o lado teológico, mais um pouco esse lado teológico. Essas duas palavras, né, poiesai e pleroutai, elas estão lá na lição de quinta-feira. O autor ele traz isso, ele é muito feliz quando ele traz isso. Por quê? Existe uma diferença entre esses dois versos. Não entro no mérito da questão da diferença entre guardar e cumprir em outros autores. A gente pode ver que em Gálatas, Paulo faz esse jogo de linguagem. Existe uma diferença entre um sentido positivo, quando ele usa a palavra cumprir, e um sentido negativo, quando ele usa a palavra guardar. Qual que é a ideia aqui? Não é por meio da guarda da lei que se conquista alguma coisa, que se consegue a salvação. A guarda aqui tem muito um sentido de proteger a lei. Então eu estou ligado à tradição, eu estou protegendo a tradição, eu estou apegado à tradição formal. Que tradição é essa? No caso dos Gálatas, a circuncisão. Agora, quando Paulo vai falar lá no versículo 14, com uma visão positiva, porque toda lei se cumpre em um só preceito, existe uma diferença aqui. Porque cumprir tem muito um sentido finalístico, ou um sentido de propósito, de final, de finalidade. Quando Jesus fala, não, me acusam de estar abolindo a lei e os profetas, não vim abolir, eu vim para cumprir. Jesus se colocava no papel daquele que era o ponto central de todos os profetas. O ponto central da lei era Cristo, o sacrifício apontava para Cristo, tudo apontava para Cristo. Agora, quando Paulo vai falar no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 14, da nossa relação com a lei, com uma relação positiva, ele fala de cumprimento.
Então ele está falando de qual o propósito da lei. O propósito da lei é esse, porque toda lei se cumpre ou alcança o seu final, atinge o seu propósito em um preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então eu olho para a lei, tanto a lei de tradições quanto o decálogo, e eu vejo uma finalidade nessa lei, aqui na fala de Paulo: produzir amor. Produzir um relacionamento de paz, de harmonia, de amor, de felicidade. Se a lei não me move a amar o meu próximo, eu estou guardando, eu estou protegendo essa tradição. Mas eu não estou cumprindo com o seu sentido finalístico, eu não estou cumprindo com o seu propósito. A lei precisa me mover a amar o próximo, a amar o meu irmão. Se a lei não produz amor, eu estou guardando a lei, mas não cumprindo-a. E a proposta de Paulo aqui no 14 é porque a lei se cumpre em um preceito: promover o amor. A gente pode pensar agora a circuncisão de Timóteo. A circuncisão de Timóteo ela não foi feita para alcançar a salvação por obras de lei, mas foi um ato de amor para que a graça fosse levada por meio de Timóteo a pessoas que só ouviriam a mensagem de alguém circuncidado. Então existe uma diferença aqui. Timóteo não foi circuncidado para a salvação. Ele foi circuncidado, como o Ricardo bem apontou, para levar a salvação. Então a circuncisão de Timóteo cumpria plenamente o sentido finalístico da lei, na medida que não era a circuncisão que o salvava, mas que tornava hábil que ele manifestasse o amor. Me permita rapidamente o sentido dúplice e contextualizando com santificação. Guarda. Uma forma de obediência legalista, ele guarda a lei. Numa obediência não legalista, numa obediência no sentido de justificação pela fé, você é guardado por ela. Você é guardado pela lei. A partir do momento que você obedece, você é guardado pela lei, das consequências nefastas dela. Isso, o cumprimento no amor. O amor foi que levou a Deus a dar o seu Filho unigênito e a Cristo a cumprir a aliança condicional que era com base na obediência da lei. E nós, na santificação, devemos ser guardados por essa lei e cumprir essa lei no sentido de amar ao próximo, no sentido finalístico de amar ao próximo como a nós mesmos e Deus sobre todas as coisas. Só destacando, né? Eu quero destacar isso, é importante. Esse jogo de linguagem ele serve para o livro de Gálatas. A gente consegue estudar ele assim, entender ele assim, no livro de Gálatas. Se a gente for para outras passagens envolvendo guarda, a gente pode ter complicação, porque não foi o Paulo que escreveu daí. Quem está dizendo isso é o Paulo. Agora vamos para o último texto e encerrar. Que é muito legal esse último texto, por sinal. Vamos lá. Além disso, um ou outro você morder e devorar, tome cuidado, não seja por um ou outro devorado ou consumido. Verso 15: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Parece meio sem propósito, né, Ricardo? Mas não é. Por que ele estava falando até agora de amor, de lei, e lá no final ele fala: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Aonde que encaixa isso? Estou fazendo o papel do Lúcio. É uma outra consequência da justificação pelas obras. A pessoa tende a não olhar só o próprio pecado, mas olhar o dos outros. E esse sentido de você começar a se devorar, começar a se morder. São pessoas que ficam olhando muito para o próprio nariz e achando o seu nariz muito bonito e depois começa a achar o nariz do outro feio. O legalista consegue levedar a massa inteira. O problema do legalismo consegue contaminar, tornar uma igreja ácida, tornar uma igreja um ambiente desagradável, totalmente contrário ao sentido finalístico da casa de Deus. E eu disse nariz porque é um vídeo cristão, na verdade seria outro. Vem, Lúcio, volta e vamos encerrar. Bom, pessoal, como vocês podem ver, realmente ainda nós enfrentamos esse mesmo problema, né? A carta de Gálatas ela se torna praticamente assim, um guia bastante atual e prático para que a igreja esteja estudando nesse momento. Porque acho que, né, como está até em Gálatas, né, ou seja, qual que é o princípio finalístico da lei? Né? Para que um ame ao próximo como a ti mesmo. E eu olho para mim, porque a gente tem aquela ideia de que eu tenho que dar estudo bíblico para ter uma estrela na minha coroa. Tudo bem que eu até entendo, né, até como líder, eu entendo que às vezes você precisa usar uma linguagem que aquela pessoa entenda, né, porque questões intelectuais e tudo mais. Mas
Quem busca realmente, quem tem talvez uma condição intelectual um pouco maior, né, talvez já ache estranha essa história de você ter estrelinha na coroa ou essas coisas. Mas saiba assim que, qual que é a mensagem final então? Ame ao próximo como a ti mesmo. Se você se faz perfeito para que você veja os imperfeitos e você se sinta superior, já não é o Espírito de Deus nessa pessoa. Se você vai dar um estudo bíblico simplesmente para que você possa contar, eu dei um estudo bíblico, não é pelo amor da mensagem, pelo amor em Cristo, pelo amor àquela pessoa que se não fosse aquela mensagem, talvez ela se perderia em outros caminhos, uma motivação está errada. Não deixe de fazer, né? Não aprenda a amar. Aprenda a amar. E talvez é isso que a gente precise muito na nossa igreja, para que a gente mantenha, né, uma igreja unida, caminhando rumo ao céu. Todos os pecadores, todos com seus defeitos, com suas falhas, no grande processo de santificação que a gente sempre recapitula aqui entre linhas, mas que todos nós estejamos nos amando. Nós temos problemas, nós temos personalidades diferentes, nós temos níveis intelectuais diferentes, níveis sociais, econômicos, mas todos devemos estar caminhando para o mesmo propósito. Justificação pelas obras desagrega, não há igreja que se mantenha com essa justificação pelas obras. A tendência é a gente ficar se mordendo, a gente ficar se devorando. Se devora um grupo... Está tão ocupado protegendo a lei, protegendo a moral e os bons costumes, que não tem tempo para adorar a Cristo e para receber a graça. E para proteger o corpo de Cristo, que é a igreja. Para proteger o corpo de Cristo. É triste. Pessoal, espero que tenha sido útil essas reflexões para vocês. Novamente, né, se inscreva no canal se você não é inscrito e ficou até aqui nos assistindo, né? Apesar que tem o seu amigo que ele assiste em partes, né, o vídeo, né? Ele é tão longo esse vídeo que ele vai assistindo cada dia da semana um pouquinho. Ou faça como eu, assista com velocidade 2. Depois sai falando rápido. Duro que a gente já fala rápido, né? Imagina em velocidade 1.5 ou 2.0. Depois fala o que o Ricardo tá falando rápido. Bom, se inscreva no canal se você não é inscrito, dê um joinha aí para ajudar a promover o vídeo e compartilhe com seus amigos para que outras pessoas possam, talvez, né, que esteja aí se entregue ou à libertinagem ou talvez ao legalismo, que eles possam chegar nessa mensagem que Paulo vem nos resgatar ainda em 2017. E se preparem, né, para viver com Deus no céu através do sacrifício de Cristo e pela graça. Um abraço e até a próxima.